Olha, uma coisa muito boa, assim. Gente, ninguém tem dúvida que o Ronaldo tem muito mais condições de representar o Cruzeiro do que as pessoas que dirigiram o Cruzeiro aí nos últimos anos, né? Sim, Com certeza. Porque as pessoas que passaram aí pelo Cruzeiro. E outra coisa que tem que ficar clara pro torcedor. A partir do momento que for assinado o contrato, essa turma que tá aí no Cruzeiro começa a cuidar da bocha, começa a cuidar da pelada, da madrugada, ver se a sauna tá quente ou tá fria, né? Porque quem vai tocar, espera-se, é o Ronaldo Com uma equipe com uma dele. equipe, com gente profissional por trás, né? E dentro disso, vamos tentar explicar um pouquinho pro torcedor do Cruzeiro como é que é o passo a passo desse processo. importante. O Ronaldo comprou o Cruzeiro hoje? Não. O Ronaldo hoje assinou com o Cruzeiro uma oferta. Para estar sacramentado, para o Ronaldo falar assim, olha, eu comprei os 90%, isso tem que ser aprovado pela direção da SAF. Ele já tem uma manifestação favorável, que é a do Sérgio Santos Rodrigues, que é o presidente do clube, e estava lá. Mas tem que ter de mais duas pessoas, do Paulo Henrique Pentanha Guimarães e do Alvimar Perrella. Eu conversei com o Alvimar hoje, conversei com ele no fim da tarde. O Alvimar falou o seguinte, olha, segunda-feira nós vamos sentar para analisar a proposta que o Ronaldo está apresentando, tal como as outras propostas que a XP também tinha. O Cruzeiro está contratando, através do Paulo Henrique Pentanha Guimarães, que é um empresário muito bem sucedido, banqueiro, extremamente bem assessorado, né, gente? Um cara que entende muito de SA, porque as suas empresas são SA. Está contratando um grande escritório de advocacia para entender o contrato do Ronaldo. Mas estão certos, tem que fazer isso mesmo. Como o Ronaldo também já disse na sua entrevista que começa agora o processo de diligência das pessoas que representam o Ronaldo. Como é que funciona? O Ronaldo vai sentar com os advogados dele, vai pegar o Cruzeiro, vai destrinchar tudo, ver a dívida, o que é, com quem que é, de que jeito que é, quais são as responsabilidades que ele está assumindo. Do outro lado, senta a direção do Cruzeiro, aqueles que representam a SAF, o Paulo Henrique Pentanha Guimarães, o Sérgio Santos Rodrigues e o Alvimar, e vão analisar a proposta que o Ronaldo apresentou. Ver o que o Ronaldo está se propondo a fazer no Cruzeiro. Conversar com o Ronaldo, discutir com ele o que é esse projeto que vai ser feito. É o casamento. Quais são as suas intenções? Como é que vai ser daqui para frente? E você bota 400 milhões em qualquer negócio? E uma outra coisa, Wellington, não são 400 milhões. Esse é um erro que está sendo feito também. Mais de 400. Por quê? Porque eu assumir a lei da SAF, que eu li de cabo a rabo, que eu conheço bem. É o solidário à dívida. A lei da SAF diz o seguinte, a SAF assume a responsabilidade das dívidas oriundas do antigo projeto desportivo. Da associação. Da associação. Foi o que eu perguntei pro Samuel na redação. Ele vai solidário às dívidas? Então ele assume também. Ele assume, na verdade, o que o Ronaldo está dizendo é o seguinte, a proposta, se a proposta do Ronaldo é de 400 milhões de investimento, perfeito. 400 milhões de investimento, ele assume junto o que seria aí uma dívida que hoje é dita em torno de R$1 bilhão. Como que essa dívida teria que ser paga? O Ronaldo teria 10 anos para pagar essa dívida de R$1 bilhão. E de tudo que o Cruzeiro faturar, que a SAF Cruzeiro faturar, 20% Receita, né? vai para isso. Vamos dar um exemplo. O Cruzeiro vendeu uma camisa, R$100. R$20 vai para pagar a dívida do antigo Cruzeiro. Aí tem dívida lá com o Fábio, tem dívida com o Manuel, Dedé, tem dívida com o Dedé, dívida trabalhista, tem dívida trabalhista de fornecedor. Com a União. Tira aqui, dos R$100 da camisa que vendeu, R$20 vão para pagar. Então, o Ronaldo, ele assume uma responsabilidade de injetar 400 milhões de reais no Cruzeiro, mas ele também assume, e isso não é pelo contrato, isso é pela legislação da SAF, valerá para o processo do Ronaldo, mas valerá também para todos os outros clubes que aderirem à SAF, a um processo de responsabilidade solidária pela dívida do clube. E por isso, João, que é uma informação que muita gente circula, vai dar calote em todo mundo. Não vai dar calote em todo mundo justamente por isso. A lei está aí e precisa ser cumprida. E ela foi muito bem discutida. Você sabe porque eu acompanhei de perto, é tanto que mais cedo
A gente colocou até o senador Carlos Portillo. No site, no aplicativo e sempre a galera que nos acompanha pelo YouTube. Já aproveito, deixe o seu like, se inscreva no canal do YouTube, nos ajude a também tornar o nosso canal cada vez mais forte. Que sábado, hein, Cirilo? A gente achando que ia ser um sábado tranquilo, Nossa. Reta final de temporada, dezembro, quase Natal. E aí, o mundo do futebol sempre nos surpreendendo. Sabadão pela manhã tranquilo, festa da Itatiaia, todo mundo lá de boa. Pinta a notícia. Ronaldo Fenômeno, sendo agora, a partir de então, o acionista majoritário do Cruzeiro. E é a grande notícia. Já vou começar, sem perder tempo, o Samuel Venâncio chega mais. Samuel, resumindo, que sábado, hein, Venâncio? Boa noite. É isso, João Vitor Cirilo, que sábado foi esse com esse anúncio, Cruzeiro e Ronaldo, e o Ronaldo comprando 90% das ações da SAF. Tem alguns passos que ainda vão acontecer para que tudo seja sacramentado, mas o acordo já foi anunciado hoje pelas partes, pelo Ronaldo, pelo Cruzeiro, pela XP Investimentos, e uma repercussão gigantesca. Só se fala disso no mundo inteiro, inclusive. A compra do Ronaldo Fenômeno sendo sócio majoritário do Cruzeiro, 400 milhões de reais nos próximos anos por 90% das ações da SAF. E além disso, o comprador, como diz a lei de clube empresa, ele agora entra como solidário. A dívida na casa de 1 bilhão que o Cruzeiro tem, isso para pagar com parte da receita ao longo dos anos, também é um benefício que a lei permite aos clubes que se transformarem em SAFs, sociedades anônimas do futebol. Então o Cruzeiro está neste processo agora, tendo o Ronaldo, que já começa a trabalhar a partir de agora. Por falar no Ronaldo, ele está aqui no apito final, primeiro falando sobre esse dia histórico que termina com essa compra de 90% das ações do Cruzeiro. Dia histórico para mim, dia histórico para o futebol brasileiro, para o Cruzeiro. Eu que tenho uma história com o Cruzeiro incrível, volto a casa com um desafio enorme, muito trabalho pela frente. O Cruzeiro tem uma dívida muito grande, nós temos realmente um desafio gigantesco. E o futebol brasileiro precisa dessa mudança radical, né? Para voltar a crescer, voltar a ser competitivo, tanto nas competições nacionais como nas competições internacionais. O futebol brasileiro precisa dessa revolução na área da gestão. E eu espero poder trazer isso ao Cruzeiro, né? Com muita dedicação, muita vontade, o entusiasmo está gigantesco e eu estou preparado para esse desafio. Então, é poder retribuir ao Cruzeiro tudo aquilo que ele me ofereceu no início da minha carreira. Então, nós temos um desafio muito grande pela frente, vamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar duro. E para fechar, Ronaldo falou quais os próximos passos. Ele confirma que estará em BH no dia 2, aniversário de 101 anos do Cruzeiro. Bom, agora, depois desse anúncio, nós temos aí ainda um processo burocrático a seguir, tem toda a due diligência que vai ser feita no clube para a gente entender em qual situação real se encontra. E a partir daí nós vamos começar a planejar, né, o nosso trabalho, mas imediatamente agora, dia 2, que é o aniversário de 101 anos do Cruzeiro, estaremos lá em BH. Você, torcedor do Cruzeiro, compareça, vai ser uma festa bonita e vamos aproveitar esse entusiasmo da torcida, mas principalmente mostrar que nós temos aí muito trabalho pela frente. Muito bem, tá aí então, Ronaldo Fenômeno, dia 2, apresentação, nem precisa, né, João Vitor Cirilo, pela história do cara, mas foi um sábado realmente que agitou geral, e o Ronaldo agora sendo o dono do clube onde ele foi revelado. Isso é o futebol e como tudo pode mudar em alguns anos. Deixa eu dar um recado agora pra você aqui, por falar em mudar. Tá na hora de você mudar esse sorriso aí. Você tá sofrendo com a falta de dente que eu sei, tá com insegurança pra mastigar, meu amigo. Seu problema tem solução. Pra isso você precisa procurar a Clínica
Oral Saúde, referência em implante dentário. Na Clínica Oral Saúde, você faz a radiografia panorâmica, a tomografia computadorizada, na hora e sem custos. Diagnóstico pronto no mesmo dia, seus dentes fixos de volta em até 48 horas. Vai fazer a sua cirurgia dormindo, tem TV no teto para você relaxar. Quer ir na Clínica Oral Saúde para resolver o seu problema? Jogar essa prótese aí fora? Anote aí então o WhatsApp, 31 9 8442 2121. 319 8442 2121. Clínica Oral Saúde, referência em implante dentário. É o Ronaldo então, João Vitor Cirilo, dono de 90% das ações da SAF. E agora, como ele disse aí, querendo uma gestão profissional para tirar o Cruzeiro dessa. Cirilo. O Samuel e Natália, o impacto inicial, eu acho que ele já diz muito sobre o que está acontecendo. Estamos falando de um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro envolvido no projeto de transformação do Cruzeiro em clube empresa. Como acionista principal, como a partir de agora, a cara do projeto. Eu acho que isso diz muito do que vem pela frente. Você não dá para medir, eu não consigo medir o impacto inicial, ou o impacto que pode ter daqui a pouco, melhor dizendo, de uma chegada de um cara como o Ronaldo. O Ronaldo é meio, por muito tempo no futebol brasileiro, quando se falou em seleção brasileira, evidentemente tivemos Pelé, tivemos grandes nomes dos anos 70, nos anos 80, a seleção tetracampeã nos anos 90, até a chegada do pentacampeonato, onde o Ronaldo foi protagonista. Por muito tempo, falar em seleção brasileira me remetia a Ronaldo Fenômeno. É uma figura centralizadora de um protagonismo incrível no futebol mundial. Por tudo que ele jogou dentro de campo, por tudo que ele superou para ser quem ele foi também. O cara que teve 3 lesões gravíssimas. E além de tudo, é um cara muito bem sucedido no que faz depois também da carreira. É muito difícil nesse momento colocar no papel, em número aqui, sobre o que pode virar, do que pode dar certo nesse Cruzeiro. Agora, estamos falando de Ronaldo Fenômeno fazendo parte do Cruzeiro a partir de agora. Não dá para encarar como algo pequeno, né, Natália? Não é qualquer dia, né, Cirilo? Não é um sábado como outro qualquer. É um dia histórico, de fato. Assim como você, eu não sou especialista em negócios do futebol, ainda é tudo muito recente, tem só algumas horas que nós soubemos desse acordo. Não conseguiria aqui falar do ponto de vista, vamos dizer assim, mais técnico do que representa esse investimento em números. Mas eu tenho convicção em afirmar que o peso do Ronaldo, né? A credibilidade que ele tem, a força da sua imagem, o que ele representa no futebol, tem um valor muito, mas muito maior do que qualquer 400 ou 500 milhões de reais que ele vai investir inicialmente ou que qualquer outro valor que ele invista ao longo dos anos. Nós estamos falando de um cara que é 3 vezes melhor jogador do mundo, que é embaixador de diversas marcas, que é presença, figurinha carimbada, né? Em eventos do futebol pelo mundo todo, da FIFA. É um cara que tem um contrato vitalício com a principal fornecedora de material esportivo no futebol de todos os tempos. Apenas, né? Contrato vitalício. O cara tá com 95 anos, o contrato tá lá, tá pingando na conta todo mês. Então, assim, é um cara que é bem sucedido também no mundo dos negócios. O Ronaldo tem outras empresas, já atua no meio, né? Como empresário, como investidor em outras frentes. Tem um outro clube, eu acho assim, por mais que o time dele lá na Espanha agora tenha sido rebaixado para a 2ª divisão, e são realidades completamente diferentes, viu, Cirilo? A pressão que ele tem lá na Espanha não é 0,10% do que ele vai ter com o Cruzeiro aqui no Brasil. O Valladolid não é nem perto de ser um clube grande hoje está na 2ª divisão, né? Mas no futebol espanhol de um modo geral, né? A pressão aqui vai ser muito maior, a relevância do Cruzeiro é muito maior. São realidades completamente diferentes, é verdade, mas o que eu queria dizer é que, assim, a gestão do futebol fora do Brasil, ela é muito profissional e eu tenho certeza que o Ronaldo tem experiência, traz conhecimento desse tempo dele lá na Espanha para agregar ao Cruzeiro. Ele, inclusive, falou profissionalizar como é feito fora
do Brasil, ter mecanismos, né, de fiscalização, principalmente do ponto de vista financeiro, como é feito lá na Europa. Então é um cara que está inserido no meio. E aí, Cirilo, a gente sabe que tem muita gente falando assim, mas será que não poderia chegar um sheik? Será que não poderia chegar um grupo americano? Talvez o fato de ser o Ronaldo, não só por ser ele, mas por já estar inserido no meio do futebol há tanto tempo, possa ser um benefício também para o Cruzeiro. Eu não acho que teria o mesmo impacto se fosse um sheik árabe. Porque a gente pela sabe, figura Ronaldo. A gente sabe a influência que ele tem, a gente sabe que ele conhece de futebol, ele conhece o Cruzeiro, ele sabe a importância que o Cruzeiro tem dentro do cenário brasileiro e sul-americano, ele sabe o peso dessa torcida, então ele sabe que ele precisa fazer um trabalho bem feito, tem que ser um grande projeto, não pode ser qualquer coisa. Então talvez esse também seja um diferencial. A gente vive brincando aí que futebol é caixinha de surpresas, né? E hoje realmente essa notícia pegou a todos nós de surpresa, mas eu achei assim realmente uma contratação, vamos dizer assim, né, de peso. É como se, até falaram mais cedo, né, é como se o Cruzeiro estivesse contratando o Ronaldo no seu auge enquanto atacante para atuar dentro das 4 linhas. Agora vai ter o Ronaldo atuando fora das 4 linhas, que é onde o Cruzeiro mais precisa dele. Tem uma participação aqui no chat do YouTube, por exemplo. Se você não participou, pode participar. Tá aberto aqui o canal para que você interaja conosco no YouTube, no chat da Itatiaia. E pode deixar sua curtida também, deixar seu like. O Gilberto Diniz, por exemplo, está dizendo: Ronaldo, você fez voltar a alegria do cruzeirense. E a repercussão que eu percebi nas redes sociais, principalmente, até há pouco produzindo bastidores também, as mensagens de áudio que chegavam, eram meio que um tom unânime de esperança, né? De ter essa presença de um ídolo, não só uma referência do Cruzeiro, porque o Ronaldo, até conversava com o Samuel fora do ar, né, Samuel? De os números absurdos do Ronaldo. O Alexandre Simões fez um levantamento, estadioitatiaia.com.br, quanto ao desempenho do Ronaldo já no Cruzeiro. Os números são incríveis, de um cara que tinha 16 para 17 anos. Era só o primeiro clube dele, né? E depois olha tudo que ele fez. E você falava de repercussão, Cirilo? Entre a torcida, eu também vi assim que foi unânime de forma positiva, o torcedor muito esperançoso de que ele possa fazer um grande trabalho, e já muda completamente a projeção do Cruzeiro para o mundo. Se nos últimos tempos o Cruzeiro no noticiário era sinônimo, né, de problema, de dívida, de má gestão, enfim, coisas negativas, hoje foi uma repercussão muito positiva no sentido de, olha, é um grande clube brasileiro que tem um grande personagem apostando nele. Então isso significa muito. E até fugindo um pouco do Cruzeiro, Cirilo, rapidinho, o investimento do Ronaldo, quando o Ronaldo foi comprar o seu primeiro clube, ele comprou fora do país, ele comprou lá na Espanha. Ou seja, ele via como mais vantajoso comprar lá. Tudo bem que aqui no Brasil também não tinha lei, né? Mas pelo assim, formato, talvez, né? Mas assim, eles estão voltando. Sim. Agora que é possível investir aqui, eles estão percebendo que possa ser vantajoso. E acho que o Ronaldo, com a grandeza que ele tem, comprar o Cruzeiro vai abrir portas para outros investidores apostarem no mercado brasileiro em outros times. Eu acho que outros times, como o Botafogo, o América, que também estão passando por esse processo de SAF, possam se beneficiar com isso. Porque o investidor lá em Portugal, lá na Espanha, lá na Inglaterra, ele olha e fala assim, poxa, o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o Ronaldo está investindo no Brasil porque alguma coisa lá boa tem. Então, vou olhar outros clubes que possa ser praça, assim como o Cruzeiro é. Então, acho que isso pode abrir portas para outros investimentos e, pensando a longo prazo, de forma geral, pode beneficiar muito o futebol brasileiro. Eu concordo contigo. Já o Wellington Campos vai conversar com um nome importante também, que vai um pouco da linha do que você está falando. A gente pode comentar mais já. Mas antes, ô Samuel, sobre informações de bastidores, o que a gente pode dizer mais quanto ao teor desse acordo, repercussões internas, enfim, siga, Samuel. Ô Cirilo, a própria nota divulgada à imprensa pela XP diz o seguinte, que é uma transação que foi um acordo firmado com o Ronaldo por meio da Tara Sports para investimentos de 400 milhões ao longo dos próximos anos e que a transação vislumbra o reequilíbrio financeiro e operacional do departamento de futebol do clube com um plano de crescimento sustentável de médio e longo prazo. E que a conclusão da transação está sujeita à finalização de uma série de condições precedentes. E o nosso João Vitor Xavier trouxe há pouco dentro do programa Bastidores, uma das coisas ainda para acontecer é que
essa notícia que veio com o presidente Sérgio Santos Rodrigues estando em São Paulo, isso meio que causou um certo desconforto entre outros 2 membros do Conselho de Administração da SAF, o Alvimar de Oliveira Costa e o Paulo Henrique Pentan Guimarães. Eles querem conhecer todas as propostas que foram apresentadas para avaliar tudo que o Cruzeiro está fechando. E a informação até é que Cruzeiro e XP Investimentos, eles vão divulgar todos os detalhes. O Cruzeiro tinha realmente muitos interessados, mas propostas não foram várias assim. Então, vai colocar tudo no papel para que o Cruzeiro possa estabelecer e fechar todos os detalhes, então, desta situação. Até em entrevista à ESPN Brasil, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele falou sobre isso, que a proposta do Ronaldo foi a melhor e que por isso ele já considera o Ronaldo, então, o sócio majoritário da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. Deixa eu dar um recado agora para você que está querendo construir. Duarte Acabamentos e Depósito, construir ou reformar, tudo num só lugar. Avenida Tapajós 2000, bairro Laranjeiras, em Betim. O Duarte vai te proporcionar ofertas imperdíveis. Por exemplo, argamassa Precon AC1, saco 20 quilos, R$ 7,90 à vista. Revestimento branco Formigresa Standard 35 por 45, R$ 21,90 ao metro quadrado. Tubo de esgoto Tigre 100 milímetros, R$ 92,90 à vista. Duarte Acabamentos e Depósito. Compre também pelo WhatsApp 99234-2130, 99234-2130. É o Duarte Acabamentos e Depósito. Eu acho, João Vitor Cirilo, que a turma vai conversar neste domingo e no início da semana aí, colocar tudo nos seus devidos lugares, porque realmente foi uma repercussão internacional, mundo afora, e isso já traz uma valorização ainda maior para todo o processo. Lembrando que no aporte inicial já tem pagamento de transfer ban, de dívidas importantes do Cruzeiro. Então, por isso, é necessário que o pessoal chegue em um consenso aí para que dê tudo certo realmente, como já foi anunciado. Cirilo? Sim, Samuel, e esse detalhe que você traz por último é importantíssimo, porque o número absoluto, 400 milhões por 90%, muita gente pode ser que ache que, podia ser um pouco mais. Mas estamos falando de um clube que tem uma dívida de 1 bilhão, algo próximo a isso. E o formato da SAF, nesse tipo de investimento, ele é bem claro, né? É uma solidariedade à dívida, o comprador, né? Tem a solidariedade à dívida. Então não é simplesmente chegou 400 milhões, vai colocar 400 milhões agora e acabou. Não, pode ser que daqui a pouco o Ronaldo entenda e consiga trazer outros parceiros para dentro, consiga fazer um outro tipo de captação também, de trazer mais gente. Pode ser que daqui a pouco o Cruzeiro valha mais do que esses 400 milhões pelos quais o Ronaldo aí investiu nos 90% no momento. Muita coisa pode acontecer. E eu, se tivesse que apostar, não entendo de economia nesse sentido, de falar agora se vale 400 ou se vale mais. Mas se eu tivesse que apostar, com tudo que já está acontecendo de repercussão, com o impacto do Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, eu acho que daqui a pouco, o trabalho sendo bem feito, as coisas caminhando direitinho, certamente vai ser um Cruzeiro que vai valer mais do que isso. Também. Mais gente pode participar e se interessar em participar disso. Também acho, Cirilo. Acho que só de ter o Ronaldo à frente de um projeto que tem tantas dívidas, porque o cara que, né, o Cruzeiro tem uma dívida com ele, não tem muita credibilidade naqueles que estão aí fazendo essa gestão e do passado também. E o detalhe importante, a lei não permite que se deixe de pagar. Você tem que pagar. Tem que pagar, em 10 anos, né? E 20% do arrecadado tem que ir para cumprimento desse cenário, pagamento de dívida. Então, no aspecto de responsabilização de dirigentes, essa lei também é um grande ganho para o futebol brasileiro. Exatamente, porque se não pagar em 10 anos, vai cobrar de quem? Ronaldo Fenômeno. Tem nome, tem CPF, tem endereço. Ou quem tiver com ele depois. Né? Então, assim, tem essa parte que é importante, tem quem se responsabilizar. Segundo, o cara tem muita credibilidade, tem muito nome, então ele pode contribuir muito para o Cruzeiro negociar com os seus credores, tentar diminuir essas dívidas, né? E tem a parte da legislação, que é tudo que o Cruzeiro arrecadar, o 20% vai para a dívida. Então, quanto mais forte ele tornar o time, maior a arrecadação ele vai ter, mais fácil de pagar essas dívidas vai ser, né? E com relação a esses bastidores internos, ô Cirilo, rapidinho aqui, eu penso o seguinte:
O Sérgio tem os defeitos dele enquanto gestor do Cruzeiro, teve seus erros, mas eu não acredito que ele rasgaria uma proposta de lá de 1 bilhão. Ah, não, porque eu prefiro o Ronaldo. Eu quero